Pessoal, a gente volta aqui com o professor Jorge de Almeida. Nós estamos falando aqui sobre as tensões da arte, a indústria cultural, as possibilidades e impossibilidades de uma arte emancipatória e crítica. E no final do primeiro bloco, o professor Jorge estava falando para nós sobre o fato de que existe uma contradição muito grande entre a disponibilidade de uma obra como a do Beethoven, que pode ser baixada, ele até citou o exemplo de que os alunos podem baixar a obra completa do Beethoven, mas de que existem uma série de configurações sociais que atravancam a fruição dessa obra na medida em que a divisão do trabalho, de maneira, em grande medida, de forma contraditória, gera mais riqueza, mas nos acorrenta ainda mais, então nós temos menos tempo livre, e ao mesmo tempo a categoria, a concentração, a relação com a obra se modifica historicamente de acordo com essa nova dinâmica social. E aí eu perguntaria, Jorge, você aceita essas colocações que eu fiz e eu perguntaria em cima delas. Dentro disso, como é que nós poderíamos pensar em uma arte que tivesse características emancipatórias se o público com quem a arte quer dialogar acaba sendo neutralizado em grande medida? A gente não faria com que a arte emancipatória fosse, para usar um termo da discussão, elitista ou pouco crítica para a massa que teria que atingir? Acho que não, mas isso é um problema dos artistas, né? É na produção artística contemporânea que, eventualmente, a arte se configura em determinadas obras com um potencial emancipatório ou não. Tá. Não cabe a alguém dizer de cima como ela deve ser ou não. Mas você falou que não há tempo mais para fruição, né? Vamos pegar esse termo fruição, porque esse termo é um termo justamente que está ligado ao entretenimento, fruir, ter prazer estético em algo, algo que estava ligado a uma certa concepção romântica da arte, que justamente já em Beethoven está sendo colocada em questão. Porque uma eventual fruição é um dos momentos da experiência estética, que envolve também uma concentração, uma formação da sensibilidade, do modo de se pensar a si mesmo e a si mesmo no mundo. Arte como conhecimento. Que as obras de arte sempre, desde a sua função mítica lá atrás, ou seja, antes mesmo de se configurarem como obras e como obras de arte, elas já exerciam. Um texto interessante sobre isso é um ensaio brilhante do nosso grande mestre Antônio Cândido, chamado O Direito à Literatura. Quando houve uma discussão durante a ditadura sobre se o acesso à literatura, às artes, era um direito, poderia ser considerado um direito humano universal ou não. O Antônio Cândido responde, bom, primeiro precisamos ver se há uma necessidade. Há uma necessidade dos homens de ter contato com obras ficcionais, com obras pictóricas, com a beleza, com a organização dos materiais, das linguagens. Sim, desde os índios até a sociedade contemporânea, há essa busca de representação. Então, isso é um dos elementos. O outro elemento importante é que a arte ela tem uma função de emancipatória, nesse sentido, na medida em que ela configura uma certa autonomia daquilo que nós chamamos, que é já o resultado histórico, o indivíduo. Né? Para o indivíduo pensar a si mesmo de maneira autônoma, para pensar o seu destino, os seus conceitos e criticar a si mesmo e a sociedade, ele amplia essa dimensão da experiência ao incorporar experiências do mundo atravessadas, veiculadas e representadas pelas diferentes artes. Você perceber um quadro, uma paisagem, aguça o seu olhar para perceber a paisagem real, e perceber a paisagem real aguça o seu olhar para perceber a paisagem e o modo como ela foi eventualmente distorcida, representada, retrabalhada por determinado artista. O mesmo ocorre com a experiência literária. Na literatura, nós ampliamos muito a nossa capacidade de experiência. E isso vale para toda a ficção. Hoje em dia, você tem a televisão, o cinema, a internet, que também são meios de ampliar essa experiência. O problema, voltando à indústria cultural, é que quando essa experiência já é estandardizada, padronizada em moldes mercadológicos, a potencialidade dessa
experiência emancipatória fica de antemão restringida pela relação não de indivíduo e obra, mas sim de consumidor e produto, né? O Adorno sempre lembrava uma frase importante do jornalista austríaco Karl Kraus, que dizia o seguinte: aforista. É preciso sempre lembrar que os homens não nasceram como produtores e consumidores, mas sim como homens. Então, a arte tem, já desde o período do século XVIII, do Iluminismo, ela tem essa virtude de pensar a si mesmo como uma finalidade sem fim, o que a afasta, de uma certa forma, da política. Isso era a crítica que o Benjamin fazia, mas no mundo inteiramente mercantilizado, no qual as próprias pessoas, às vezes, pensam a si próprias como empresas, né? A revista Você S.A., você não tem mais amigos, tem contatos, você planeja não a sua vida, mas a sua carreira neste mundo, e assim por diante, numa lógica em que estamos todos cada vez mais sem trabalho e trabalhando o máximo possível. Ou seja, é uma situação muito complicada. Esse caráter de finalidade sem fim da arte tem um elemento crítico, volta a ter um elemento crítico, que é óbvio. Diante da ascensão do nazismo e do pós-guerra, o Benjamin estava desvalorizando, mas o Adorno o valorizava, né? Agora, a questão é, você falou de tempo. Há toda uma discussão importante nesse período sobre o tempo livre e como as pessoas passavam. As pessoas tinham muito mais tempo livre, talvez, do que hoje, né? E, por outro lado, o tempo livre, ele é, de uma certa forma, agrilhoado pelo consumo, né? Numa escala tal que consumir e se expor a notícias, passear num shopping, você já está produzindo valor, porque o valor hoje em dia escapa do consumo de mercadorias e passa a ser, inclusive, um consumo de produção de imagens, de valores, de marcas, o que torna a questão muito, muito mais complicada. E aí, eu reconfiguraria minha questão para pegar essa noção da arte, da revalorização, até o termo aqui já é crítico, da revalorização da arte como finalidade em si mesma, nesse nosso contexto histórico. Quando a gente fala da experiência de o indivíduo se expandir, a noção de indivíduo é posta em xeque profundamente pela indústria cultural, na medida em que vai estandardizar e padronizar os seus produtos artísticos. Contradição que já ultrapassou os termos e já entrou na esteira de produção. Mas desculpa, Flávio, até isso é colocado em questão pelos desenvolvimentos mais recentes. Hoje você pode ter um carro personificado, um programa, o Google sabe as nossas preferências, e quando eu abro lá o meu browser, o meu programa de busca na internet, ele já põe os anúncios exatamente dos assuntos que me interessam. Então, em vez de padronização, há um fenômeno estranho que está sendo muito estudado. Padronização subjetiva? Há uma padronização da subjetividade que envolve a ilusão de uma absoluta individuação. Então, todos acham que estão cada vez mais individualizados porque a indústria os trata assim. Isso é feito para você, isso é feito sob medida e tudo mais, e, no entanto, o processo é padronizado. Mas a questão, quando se trata de cultura, nós temos que colocar em questão o próprio sentido da cultura, né? Senão nós caímos numa certa dicotomia que é perigosa entre, sim, temos a cultura elevada e temos a cultura de massas, a indústria cultural. Não era o que Adorno defendia. Adorno defendia, inclusive, uma visão crítica e dialética do próprio sentido da cultura, que já nasce de um trauma exacerbado pela cultura capitalista, pela expansão do modo de produção capitalista, que é a separação entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. O que eu ficaria que hoje está ainda muito forte e, na verdade, acaba pegando os novos trabalhadores, os trabalhadores desvinculados da esfera produtiva, que estão na esfera da circulação, o grande setor secundário de escritórios e tal. Mas será que existe isso hoje? Mas eu pensaria assim... É uma questão. Eles estão... esse público... Será que essa separação existe? Na medida em que boa parte da riqueza produzida
pelo capitalismo contemporâneo, ela é ilusória, ela é financeira, ela é baseada nas marcas, ela é baseada na indústria da internet. O que é a indústria da internet? São os fios e cabos que nos ligam ou são as ideias, os programas, as patentes que coordenam isso tudo? É que a questão que eu queria trazer, será que essa finalidade em si mesma, ela, ao romper com essa noção, ao se distanciar, ao romper não, mas ao se distanciar dessa noção mais política, ela não voltaria para um nicho que é pressuposto pela própria indústria cultural? Ou seja, sem dúvida, ele é pressuposto e aí ele começa a ter um diálogo intrínseco sempre entre os próprios pares, sem haver mais possibilidade, que aí reforça-se aquele paradoxo de que os meios estão mais divulgados e massificados no sentido da positividade da busca, da possibilidade de encontro. Mas as categorias de diálogo, que são extremamente deformadas por essa nova contextualização que rompe parâmetros, para usar aquele termo de fruição, que seria o tempo mais liberado, para que essas obras pudessem ser absorvidas e para que elas pudessem ser transformadas em conteúdo crítico, desde si mesmas e em diálogo com o público, a gente não fica numa tensão. Ou seja, eu estou tentando trazer aqui um diálogo entre Benjamin Adorno para dentro para pensar. Essa finalidade jogada em si mesma não é um nicho da indústria cultural também? Sem dúvida. Por outro lado, a finalidade jogada em si mesma, no mundo em que tudo tem uma finalidade, adquire um certo teor crítico. Por outro lado, se nós pensarmos a vanguarda, que rompeu após a Primeira Guerra Mundial, com justamente essa atitude contemplativa, cultural em relação à arte, e estabelecendo a sua ligação com a praxis vital, com a prática do dia a dia. Muito política, inclusive. Os surrealistas, os dadaístas, tinham uma visão de que a arte podia se inserir no contexto do cotidiano como crítica política das convenções burguesas, dos costumes, das sensibilidades maltratadas que geraram o caos e a catástrofe da Primeira Guerra Mundial, segundo vários desses autores. Ora, mas essa vanguarda, que também se insurgiu contra a arte que se assumia como finalidade sem fim, a arte desinteressada, que pressupunha uma contemplação desinteressada, ela logo perdeu essa força de intervenção e foi incorporada aos museus. Então, os ready-mades do Duchamp, ou os happenings, ou os grafites que estavam na rua com uma atividade política, agora você recorta o muro e vende o grafite. Você tem lá os objetos trouvés, o pinico, a roda do Duchamp, e no museu com a frase "não toque". Até as obras da Lygia Clark, aqui brasileira, que desenvolveu toda uma obra baseada na interação com o público, hoje essas obras estão nos museus com "não toque", partindo do princípio de que elas devam ser interativas. Não, de que elas devam ser contempladas de maneira desinteressada no museu. Então é um curto-circuito. A arte contemplativa passa a ser utilizada pela indústria cultural e a vanguarda, que queria romper com isso, adquire um lugar nos museus e na nova contemplação. Esse é o curto-circuito da nossa época, que coloca em questão a ideia de cultura. Aí eu te pergunto, entre essa tese da arte, da finalidade em si mesma, que você vê que tem um potencial crítico, mas potencial crítico que em grande medida é absorvido pela própria estrutura da indústria cultural, e a indústria cultural, por sua vez, que é meios com vista fins deliberados, digamos assim. Sim, mas mesmo na indústria cultural, segundo Jameson, ou mesmo Enzensberger, grandes críticos, eles acham que há a possibilidade de, no interior da indústria cultural, estabelecer pequenos curtos-circuitos críticos. Isso. Quem que você vê? Quem que você apontaria hoje como uma tentativa algo trôpega de síntese entre esses dois polos? Bom, poderíamos entrar hoje na discussão, mas poderíamos voltar um pouco atrás e mostrar, por exemplo, como a expansão da música popular brasileira, no contexto da expansão da indústria cultural no país, gerou, a partir da década
de 50, 60, Chico gerou toda uma geração que foi capaz de, mesmo no interior, vendendo discos, participando de programas televisivos, de festivais patrocinados, sendo capas de revista, de divulgação e tudo mais, gerou uma possibilidade crítica. Uma possibilidade. Não, e na própria. Às vezes na própria produção, de altíssima complexidade, como as músicas do Chico Buarque e também do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, Edu Lobo e outros, você teria essa possibilidade de um diálogo interessante com a sensibilidade de uma certa classe média que se aproximava também da produção do samba. Havia um interesse desse pessoal pela produção. Eu fico pensando nesse contexto que você está mencionando, me vem uma questão aqui. A gente está num pré-ditadura militar, Sim. em que eu fico pensando nesse contexto do pré-ditadura e no contexto, o que me vem à cabeça com a nossa indústria cultural brasileira configurada hoje, depois da influência dos Estados Unidos com a nossa ditadura militar aqui, a gente não falaria ali de uma indústria cultural brasileira nascente, então, que era uma aberração, um ornitorrinco, para usar a expressão do sociólogo Chico de Oliveira, que permitia uma veiculação de um produto de alta qualidade e que hoje perdeu esse enraizamento? E com a falta de educação pública no Brasil, aí já não tem a possibilidade de veicular esses autores? Nós estamos numa situação complicada, né? Porque diante da indústria cultural, nós, ao mesmo tempo, a criticamos por veicular tanto lixo, né? E chegamos até a lamentar o dia em que ela veiculou coisas da suposta melhor qualidade. Então, por outro lado, há uma dimensão técnica hoje que está permitindo a veiculação de programas, de músicas, de livros de boa qualidade, criando novos grupos de leitores, ouvintes, que eventualmente já estão agindo num sentido interessante. Agora, isso nós podemos observar. Você é um escritor, está participando disso, né? Então, acho que as novas gerações vão ter muito o que contar sobre essa rearticulação do processo de criação a partir dos meios que a indústria cultural oferece, mas rompendo os limites que eventualmente a indústria cultural oferece. Isso é uma grande questão. Essa questão que você está colocando de ruptura do limite, você citou a minha posição como escritor, nós tentamos atuar no mundo, tentamos trazer o aporte da indústria cultural para jogá-la contra si mesma, mas ao mesmo tempo nos vemos mais uma vez colocados num determinado nicho para conversar, muitas vezes, entre pares, e essa dialética parece que fica caminhando num labirinto sem, pelo menos nesse contexto histórico, uma nova crise que levasse a um novo patamar qualitativo, porque a gente chega à noção de arte sem finalidade, ou seja, uma arte pujante que questionasse o mundo, que o reconfigurasse, o ressignificasse, e uma tensão com uma não-arte colocada desde si como produto, desvinculado dessas categorias. Tem alguma... Quando eu falo em arte sem finalidade, não é uma arte sem finalidade prática, pragmática, ligada à produção de mercadorias. Não é exatamente porque a finalidade é a própria. Para essa. Como é que o problema é que como é que fica o engajamento? Isso. Né? Como é que insuflaria a categoria de transformação? Será que isso ainda arte? É possível e é viável e é interessante no mundo de hoje? Não sei. Será que talvez o ideal não fosse do engajamento completo a partir dos meios que a indústria cultural oferece, mas contra elas? Muitos jovens estão fazendo isso. Hoje você pode fazer filmes, documentários, que passam completamente ao largo dos meios oficiais de produção, de difusão, e esses filmes, documentários, livros, poemas realmente são difundidos, geram um público, geram um debate a partir dos subsistemas das redes criadas pela nova indústria cultural nessa época da internet. Mas aí a geração de vocês é muito mais apta a discutir isso do que eu. Você vê então nessas novas configurações um potencial de disputa de hegemonia.
de tentativa de apropriação de categorias ao largo dessa grande indústria? Talvez, mas aí nós temos que pensar a questão de maneira dialética, porque a cultura não é algo desligado da situação política, econômica e histórica em que vivemos. Então, mudanças culturais também dependem e interferem nessas mudanças. E essas mudanças políticas, eventualmente crises que virão por aí, também afetarão a possibilidade de pensar o potencial crítico da cultura que vivemos. De qualquer modo, por que se insiste tanto em crítica? A arte precisa ser crítica, precisa ser crítica. Talvez porque estejamos num mundo em que a crítica é cada vez mais rarefeita. Esse aspecto da criticidade da arte, Jorge, para a gente pegar uma questão, ele pode, de certa maneira, com essa configuração de uma arte que não teria teria finalidade de conhecimento, de a percepção do mundo, mas que ficaria encerrada no seu nicho, ela poderia gerar uma discussão de nicho e que não extravasaria, para retomar a questão, não extravasaria para outros âmbitos e a gente gerar nichos desligados de si mesmos, sem a possibilidade de totalização, sem que eles se comunicassem? Olha, uma pergunta muito difícil, né? Muito complicada. Porque a própria ideia de nicho, hoje, é algo que deve ser pensado, né? Nicho é uma linguagem quase do marketing, uma linguagem já mercadológica. Nos apropriando dessas categorias. O problema é que a rede, hoje, nos liga a todos, a partir dos diferentes, entre aspas, nicho. Bom, mas o que importa é que enquanto estamos todos fragmentando na rede, nas artes e tudo mais, o capitalismo está cada vez mais totalizando. Quando que esse embate virá? E de que formas uma mudança social efetiva pode ser pensada? É algo que eu acho no qual a arte ainda vai ter um papel. Olha, pessoal, vocês viram que nós poderíamos continuar a discussão. Tem a questão de que o capitalismo totaliza e totaliza pela rede também. A gente viu as questões de espionagem, a noção de que a gente se sente ali pulverizado, mas existem instâncias de controle nos vigiando, nos colocando. É um debate aqui que se prolongaria. Eu quero, nós, infelizmente, por conta do tempo, esse tempo do qual nós falamos muito hoje, nós precisamos terminar o nosso Espaço Heráclito de hoje. Quero agradecer aqui ao professor Jorge. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao espaço. Obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos dar continuidade, esse tema vai retornar aqui ao Espaço Heráclito muitas vezes. E a gente termina então por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima segunda-feira com mais um Espaço Heráclito. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.